Vamos falar um pouquinho sobre a eleição na Câmara e no Senado e tentar atualizar a situação por lá. Então, vamos começar pelo centro do debate, nas palavras do próprio Bolsonaro. Isso está publicado na mídia tradicional, mas eu escolhi aqui mostrar pelo 247, uma matéria de ontem, que Bolsonaro saiu no final do dia. Não entendo, diz Bolsonaro, sobre o apoio de ruralistas à Baleia Rossi. Mas a questão central não vem aí, ela vem aqui no final, e as pessoas acabaram não dando tanta atenção a isso, quando o presidente diz não entender o motivo do apoio, acrescentando que a Câmara não pode ter mais de 2 anos pela frente com a esquerda mandando na pauta. O que significa isso, a esquerda mandar na pauta? Como que 1/3 dos deputados, né, que a esquerda tem, manda na pauta? Então vamos entender o que aconteceu, que aí vocês entendam o objetivo de Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Durante 2019 e 2020, né, esses 2 anos, praticamente não andou na Câmara dos Deputados a chamada pauta de costumes. O que é a pauta de costumes? É a questão das mulheres, do aborto, aí entra a questão da comunidade LGBTQI+, entra a questão da idade de 16 anos, a diminuição da idade penal, entre outros fatores, né? Então, o que vai acontecer? Isso ficou paralisado durante 2 anos. Agora, Bolsonaro quer retomar isso. Ele quer retomar por quê? Porque isso é um componente importante para manter o apoio dos evangélicos para 2022. Então, ele quer retomar a pauta de costumes e retomar os ataques às mulheres, à questão de LGBTQI+, enfim, a questão ao movimento negro e assim por diante. Isso significa, isso foi apontado aonde? Nos vetos da LDO federal, quando, por exemplo, ele vetou artigos que impediam o corte de recursos para o combate à violência contra a mulher, para quilombolas, para combate à violência contra a criança e adolescente. Então, esse é um plano que já está em execução. De outro lado, você tem um segundo fator que, com a pandemia, toda aquela pauta da privatização, das reformas, morreu. O que entrou na pauta? A questão social. Isso com apoio, vamos dizer aqui, de deputados que são acusados de golpistas. Então, entrou o auxílio emergencial, foi uma vitória da oposição, o Fundeb e a lei Aldir Blanc para a cultura. Então, isso que Bolsonaro quer evitar. Ele percebeu que uma parte do centro com a esquerda mudou a pauta dele, e ele não quer mais isso. Então, esse é o centro do debate na eleição da Câmara, e que praticamente a esquerda não fala sobre isso, né? E nós temos que usar as palavras do Bolsonaro e o que o Bolsonaro quer dizer para ver se a esquerda acorda. A segunda questão está em que pouco se discutiu, fica se falando, mas tem que apoiar golpista, no primeiro turno a gente lança uma candidatura de esquerda, no segundo turno a gente apoia até o mal menor ou o golpista menor. Gente, 2019 tem algo a nos ensinar. A esquerda tinha 130 deputados, juntando PT, PDT, PSB, PCdoB, toda a esquerda. Quantos votos teve Marcelo Freixo? 50. JHC, que elegeu prefeito de Maceió, do PSB, teve mais 30 votos. Nós tivemos 80 votos. Então, essa ideia de que não vamos ter uma candidatura e ela vai ter chance, 2019 mostrou que não tem chance nenhuma. Então, não adianta ficar com esse discurso, no primeiro turno vamos ser puros, e no segundo turno vamos aí então ter que nos juntar contra Bolsonaro. Outro detalhe, a eleição na Câmara está pau a pau. Bolsonaro não vem com esse papinho que baleia igual a Bolsolira, ou Arthur Lira, candidato de Bolsonaro. Não é igual.
Tanto que Bolsonaro está jogando emenda parlamentar, cargo, reforma ministerial e está ameaçando com a Polícia Federal Rodrigo Maia, numa atitude não republicana, diríamos assim. Então, Bolsonaro sabe muito bem que se perder a eleição, há um risco muito grande de impeachment. Entendam, o que o Rodrigo Maia fez? Ele deixou todos os pedidos de impeachment, que são mais ou menos 60, lá parados, mas ele não vai negar os pedidos. Por quê? Porque ele sabe que agora Bolsonaro tem a maioria, tem os votos para impedir o impeachment. E não tem condição nenhuma de fazer impeachment agora, no meio da pandemia ainda. Mas, no segundo semestre, com a vacinação andando e tudo mais, pode ser que se crie condições do fora Bolsonaro de impeachment. Então, é importantíssimo derrotar o candidato de Bolsonaro. E mais, alguma coisa que devemos aprender dos Estados Unidos, que é a importância dos democratas ter tido a presidência da Câmara, a importância para impedir o golpe de Trump. E mais um detalhe, nos dias de hoje, Bolsonaro já está na mídia dizendo que vai fazer novos decretos de armamentos. Lá nos Estados Unidos, Michel Moore acabou de mostrar, tem texto, falando de um levante armado contra a posse de Biden. Porque lá, esse pessoal se armou e está se preparando para um conflito. Tanto que a Guarda Nacional já está em peso em Washington, porque sabe dessa possibilidade de confrontos armados na posse de Biden. Então, é isso que Bolsonaro está tramando. Se a oposição titubear e deixar que Bolsonaro ganhe a presidência da Câmara, a eleição de 2022 pode estar comprometida. E o mesmo, de certa forma, vale para o Senado, mas com uma outra lógica, que eu gostaria de terminar essa fala falando sobre isso. No Senado Federal, vão falar o PT apoiando o DEM. Mas por quê? Ah, mas ele é garantista. Isso é linguagem jurídica. Vamos falar o bom e velho português. Simone Tebet acaba de ser anunciada como a candidata do MDB no Senado. Ela é do grupo lavajatista. E ela quer compor com o Podemos, Álvaro Dias, do grupo lavajatista e PSDB, um bloco para ganhar a eleição. O que eles tentaram fazer o tempo todo, esse grupo lavajatista no Senado? Impeachment de ministro do Supremo, fazer andar no Senado. Alcolumbre, no final do ano, negou todos os pedidos de impeachment. Isso deixou eles muito revoltados. E agora pensem o seguinte, o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre? A decisão mais importante para o Brasil para 2022. Se os direitos de Lula vão ser restaurados. Direitos políticos de Lula vão ser restaurados. E os lavajatistas não querem isso de jeito nenhum. E querem usar o Senado Federal como um instrumento de pressão e barganha sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, temos que olhar a política sobre outra ótica para entender o que está acontecendo. Peço à esquerda que atente mais para os fatos. Vamos discutir mais a pauta, vamos discutir mais tudo o que está ocorrendo. Porque senão, se continuar só olhando com o fígado, e esse eu gosto, aquele eu não gosto, e não entender que a política não é o que a gente quer, mas é o que a gente pode, como dizia o meu grande amigo, Plínio de Arruda Sampaio, a política é a arte do possível. Né? Aprendi com ele. Aprendamos também.